O pecado nos afasta da presença de Deus. Vimos na sessão anterior que o profeta Isaías revelou ao povo de Israel duas consequências que o pecado traz sobre a vida daquele que permanece em sua prática. Uma, nós já falamos sobre ela, que é ter as orações impedidas de serem ouvidas por Deus. Quanto à outra, vamos falar sobre ela nesse tópico, e é a seguinte: o pecado nos afasta de Deus. Acredito que você já ouviu falar sobre um tema que se chama os atributos de Deus. Deus é uma pessoa e possui suas características e qualidades pessoais. A isso chamamos de atributos. Dentre os vários atributos que ele possui, quero mencionar apenas um: sua onipresença. Deus é onipresente, e isso significa que ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Mesmo que não conseguimos compreender ou explicar de forma plena a sua natureza, sabemos que isso se trata de uma verdade bíblica incontestável. Portanto, sendo Deus onipresente, como ele pode se afastar de um pecador, sendo que ele está em todos os lugares ao mesmo tempo? Quando Isaías disse: "Foram as suas maldades que o separaram de Deus. Por causa de seus pecados, ele se afastou e já não os ouvirá", ele usou uma linguagem figurada. Isso significa que não devemos interpretar esse texto de uma forma literal. Veja o que está escrito em Provérbios capítulo 15, verso 3. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. A Bíblia não se contradiz. Então, se Isaías diz que Deus se afasta de nós por causa de nossos pecados, e o autor de Provérbios afirma que os olhos de Deus estão em toda parte, inclusive observando o homem mau, como ele pode estar afastado do pecador? O que acontece é que nessa figura de linguagem, o profeta quer nos transmitir a seguinte ideia: quem vive em pecado é como uma pessoa que não tem Deus em sua vida. Seria como se Deus não existisse. Deus está perto dela por ele ser onipresente e onisciente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo e sabe todas as coisas que acontecem. Mas na vida do pecador, ele se comporta como se não estivesse presente. Isso significa que ele não se manifesta para fazer o bem, ele não fala, não protege, não abençoa, não supre as necessidades e nem ouve as orações do pecador, como ele faz na vida daquele que verdadeiramente é seu filho, anda em temor e obediência à sua palavra. É nesse sentido que Deus se afasta e se torna ausente na vida daquele que permanece em pecado. Vejamos dois exemplos para finalizar esse tópico. O primeiro é o clássico exemplo de Adão e Eva. Adão vivia no jardim plantado no Éden, um lugar onde Deus o visitava todos os dias. Ali, Adão usufruía de íntima comunhão e liberdade de acesso à sua pessoa. Porém, após desobedecer a Deus, comendo do fruto que foi proibido, o pecado entrou no mundo, fazendo com que toda a natureza e toda a raça humana viesse a sofrer suas terríveis consequências. E sendo a palavra de Deus algo infalível, ele tomou providências para que ela fosse cumprida, porque ele havia dito em Gênesis 2:17:
Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E de fato ele morreu. Primeiro, a morte espiritual. Deus o expulsou do jardim. Dessa forma, Adão não teria mais acesso à árvore da vida. Não teria mais visitações diárias do Senhor e nunca mais estaria ali, naquele lugar de delícias, na presença de Deus. E por fim, depois de muitos anos, para se cumprir o que Deus havia dito, veio a sua morte física. O segundo exemplo que deixo para finalizar esse tópico é o caso de Caim, que matou seu irmão Abel. Ele fez isso porque era um homem mau e suas obras eram más. Após perceber que Deus o havia rejeitado com sua oferta e aceitado seu irmão Abel com seu sacrifício, ficou irado e planejou matar seu irmão. Mesmo sendo alertado por Deus, Caim seguiu com seu plano e cometeu o primeiro homicídio da história da raça humana. Como consequência de seu pecado, as maldições vieram sobre ele, e reconhecendo a gravidade do mal que havia feito, fugiu da presença de Deus, o que podemos ver em Gênesis capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 16, que diz: Então disse Caim ao Senhor: É maior a minha maldade que a maldade que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. O Senhor, porém, disse-lhe: Portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. Terminamos aqui o terceiro tópico, e espero que você tenha compreendido o quanto é grave a prática do pecado e como são terríveis as suas consequências na vida de um ser humano.